Criatividade, palavra essencial para a indústria de Hollywood em suas grandes produções. Sabia que muitas franquias saíram de livros? Pô, não sabia. E será que a ideia original ainda é preservada? Não sei. Ou será que esses filmes já estão começando a apresentar novidades muitas vezes não bem digestas pelos fãs? Será que aqueles títulos ruins de algumas franquias famosas podem ser provocados pela diferença da história com o livro? Não, nada a ver. Ou será que a criatividade realmente está acabando em Hollywood? Vamos ver aqui então casos de livros que se tornaram franquias famosas e muitas vezes o público já não está tão satisfeito com elas. Venham comigo para mais um debate no canal Temporizarte. Roda a vinheta. Criado em 1990 por Michael Crichton, o Parque dos Dinossauros, ou Jurassic Park, com muitas perseguições implacáveis por monstros que já foram extintos há milhões de anos atrás. Pois é, o autor do livro de 1990 mal imaginava que em 1993 Steven Spielberg lançaria Jurassic Park, homônimo do livro, que foi um sucesso estrondoso, se aproveitando de personagens idênticos aos dos livros e também a trama, baseados na teoria do caos e na dificuldade do homem em controlar eventos catastróficos, até mesmo da mãe natureza. O filme e o livro funcionam meio que como um alerta para o homem literalmente parar de brincar de Deus. O autor ainda conseguiu emplacar outro livro chamado O Mundo Perdido, em 1994, que também foi adaptado para as telonas. Então, o que era para ser apenas um filme se tornou uma grande franquia de sucesso do cinema. Agora ficou bom, né? Com títulos em 1997, também O Mundo Perdido, e 2001, com Jurassic Park 3. Porém, foi aí que a crítica começou a pegar pesado, cada vez mais sensacionalista e até um pouco rasa demais para a ideia dos livros. O filme começou a se tornar apenas um blockbuster, ou seja, lançado apenas para o sucesso. Quem quer dinheiro? Porém, nos anos de 2010, carecendo de boas ideias, o Parque dos Dinossauros simplesmente ressurgiu, sendo lançado para mais 2 filmes, em 2015, Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, e 2018, Jurassic World, Reino Ameaçado. A grande questão é que, de repente, os novos filmes não foram muito bem aceitos, até mesmo pelos fãs mais apaixonados, com muitas misturas de tecnologias, ideias de dinossauros que são mutações, além de estar afastado de qualquer teoria e principalmente não ter mais nenhuma relação com os livros. Provavelmente a franquia deve dormir na geladeira por mais algum tempo. Pelo menos não tentaram fazer um reboot total, que às vezes acaba sendo até pior. É verdade. Em 1823, Mary Shelley lançou Frankenstein, ou O Prometheus Moderno. E naquela época, o seu romance, que misturava elementos de terror, fez um sucesso estrondoso. O livro, infelizmente, não trouxe tanto crédito à carreira de Mary Shelley, e quase acabou sendo creditado a outro autor. Ah, tá de sacanagem, né? Porém, no início do século XX, com o advento do cinema, a história passou a ser feita e refeita em diversos filmes de terror. A fórmula do homem que é construído por outro homem, So good. ou a ideia do cientista que quer brincar de Deus, acabou fazendo muito sucesso no cinema do século XX e gerou uma série de filmes, como o clássico Frankenstein de 1931, ou até mesmo o famoso e renomeado Frankenstein de Mary Shelley de 1994, com um cast violento que contava até mesmo com Robert De Niro. O filme é um sucesso estrondoso e traz muita fidelidade à história original. O problema, as adaptações que vieram nos anos 2000. Apesar de anos anteriores, toda a família Frankenstein, como A Noiva de Frankenstein, O Filho de Frankenstein, terem sido trabalhados em filmes até de baixo orçamento, Hollywood investiu pesado em 2 adaptações do livro para as telonas. Frankenstein Entre Anjos e Demônios, de 2014, da direção de Stuart Beattie, foi um desses títulos, literalmente desconfigurando um pouco a história original e tentando colocar uma certa paranormalidade na história. A obra não foi muito bem aceita. O sinal de alerta para parar de brincar com um livro tão sério já deveria ter sido aceso aí. It's time to stop, okay?
No entanto, a indústria quis ir mais longe, e em 2015 Paul McGuigan dirigiu Victor Frankenstein, nesse caso apelando para a obra original e tentando trazer um prisma mais voltado para o próprio Victor Frankenstein, criador do grande monstro. Outro problema aqui, o roteiro em si já foi baseado em interpretações contemporâneas do personagem, e ao mesmo tempo que tenta flertar com a obra original, já quer apresentar novas interpretações para a história. E além disso, apelou para o sucesso infanto-juvenil de James McAvoy e Daniel Radcliffe, na crista da onda por conta de Harry Potter. A fórmula não deu muito certo, o filme é uma visão estranha sobre o próprio Victor Frankenstein e torna-o quase um cara insano, psicopata, e a sua criatura, o Frankenstein, aparece no final do filme quase que como um daqueles boss challenges de videogames, e é algo a ser derrotado por todos os personagens envolvidos no filme. A leitura não ficou nem um pouco simples e o filme é recheado de furos no roteiro. Talvez agora a indústria perceba que a história já foi trabalhada demais nas telonas e decida deixar o nome da franquia em paz. Deu pro nós, deu de glória. Mary Shelley agradeceria muito. Talvez seja um bom momento para a indústria cinematográfica criar um novo monstro e fazer filmes a partir daí. Sherlock Holmes é outro grande nome de sucesso para a indústria cinematográfica. Tendo sua história trabalhada em vários filmes no século XX, o famoso detetive tem aí várias interpretações modernas que recheiam desde seriados até mesmo as telonas de cinema. Publicado pela primeira vez em 1891, na história Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle, o personagem esteve em dezenas de contos e basicamente 4 romances. Suas análises perspicazes e principalmente a extrema densidade do personagem faz com que sua história seja infinitamente utilizada e reutilizada pelo cinema. O grande problema é que muitas vezes na ideia de fazer adaptações contemporâneas ou trazer o personagem para o nosso tempo, os diretores e roteiristas acabam literalmente destruindo o livro. Uma das primeiras experimentações com Sherlock, em 1995, Barry Levinson criou o Enigma da Pirâmide, trazendo uma ideia de o jovem Sherlock. Naquela ideia de competir com Indiana Jones que estourava nos cinemas, tentaram criar um personagem heróico, jovem, iniciando sua vida de investigações com algumas aventuras no seu período colegial. Na época, o filme recebeu uma classificação até razoável, porém a franquia seria revisitada pelos grandes blockbusters anos depois. Em 2009 e 2011, Guy Ritchie conseguiu trazer novamente Sherlock Holmes para as telonas, com um cast pesado em 2 filmes, que contava com Robert Downey Jr. e Jude Law. Ele tentou colocar um caráter mais explosivo para o detetive, e os filmes mais parecem uma grande ação do Michael Bay do que necessariamente um filme de investigação criminal do final do século XIX. Além de os fãs alegarem que a interpretação de Downey Jr. é basicamente uma adaptação do próprio Tony Stark para o século XIX, algo que deixou o personagem muito caricato e às vezes totalmente desconfigurado como Sherlock Holmes. Mas a atual polêmica é a utilização do nome da franquia para dar voz a outro personagem. A Netflix recentemente lançou Enola Holmes, filme que conta no seu cast com nomes poderosos como Henry Cavill, traz na verdade uma personagem que não existe no cânone dos livros, que é Enola Holmes, uma suposta irmã mais jovem de Mycroft e Sherlock. A ideia de aproximar a franquia do público infanto-juvenil traz aqui uma fórmula já muito batida no cinema, que é a conhecida jornada do herói, em que um personagem que não sabe do próprio potencial vai embarcar numa aventura e descobrir todas as suas potencialidades no decorrer dela. Uma grande crítica à obra tem sido exatamente essa. Para tentar vender alguns clichês de cinema e passar também várias ideologias, pega-se uma franquia famosa e se aplica uma fórmula já extremamente batida no cinema. É claro que aí o próprio Sherlock ocupa um segundo plano em toda a trama e perde-se toda a noção do nome Holmes. Será que não seria mais fácil simplesmente criar outro personagem tão interessante quanto? Fica aí a crítica. Tá bom.
E aqui uma surpresa. Publicado em 1972 por David Morrell, First Blood supostamente não seria um livro que criaria uma franquia de ação gigantesca no cinema, mas acabou criando. Por incrível que pareça, First Blood deu origem a toda a saga do herói Rambo, interpretada por Sylvester Stallone em diversos filmes da década de 80 e até mesmo nos anos 2000 do cinema. O grande problema aqui, a obra traz na verdade um debate sobre os traumas dos soldados que voltavam do Vietnã e a extrema violência policial dos Estados Unidos. E ao fim do primeiro livro, Rambo simplesmente morre. A grande questão é que 10 anos depois do lançamento do livro, decidiram que a história seria adaptada para os cinemas e o próprio Sylvester Stallone decidiu mudar o final do personagem, em que ele sobreviveria e aí passaria a ser uma espécie de super-herói que opera atrás das burocracias e dos problemas administrativos dos governos. O autor do livro ficou surpreso com o sucesso e acabou escrevendo 2 livros posteriores baseados na segunda e na terceira película sobre o herói. O interessante, ele simplesmente reviveu o próprio personagem para escrever livros baseados nos filmes. É a primeira vez em que o livro baseia o filme, mas aí o filme baseia o livro. É mais ou menos isso. Entretanto, Sylvester Stallone continuou insistindo na fórmula e em 2019 teve o seu último título, Rambo Last Blood, uma referência ao título homônimo do primeiro filme e também do livro First Blood. No entanto, a crítica realmente pegou pesado com o filme, que é carregado de preconceitos da década de 80 e bem provavelmente não volte a ser trabalhado tão cedo. Talvez seja um bom momento para entender que heróis da década de 80 não eram exatamente heróis nem naquela época. Quem dirá hoje. Vale lembrar que o cinema é uma linguagem completamente diferente dos livros. E a nossa crítica aqui é somente com relação à criatividade para usar uma história que já está praticamente pronta. Não deixe de seguir nossas redes sociais no Instagram, @temporizarte, e também no YouTube, Temporizarte. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.